Olá, seja bem-vindo ao canal da Primeira Igreja Batista da Ilha das Flores. Eu sou o pastor Eliomar Paixão e neste momento você está na nossa Escola Bíblica Dominical. E na nossa Escola Bíblica Dominical de hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas, que tornou-se um projeto baseado aí no livro de Apocalipse. Estamos fazendo uma sequência de gravações das aulas das 7 cartas da Igreja do Apocalipse. E, para tanto, estamos nos baseando neste material, na revista Eis que Venho Sem Demora, Apocalipse da Cristã Evangélica, editora Cristã Evangélica. E no livro Tem Mensagem para Você, do autor Israel Belo de Azevedo. E hoje nós vamos dar continuidade com a 9ª parte desta sequência que dividimos em capítulos. No episódio de hoje nós temos Sardes, a igreja apática e irrelevante. Então, vamos para a aula de hoje. Bem, pensando em uma introdução, a igreja de Sardes era uma das 7 igrejas do Apocalipse, a quinta de uma sequência de 7 igrejas que o Senhor Jesus escreve através de João, fazendo advertências, elogios, dando orientações, admoestações. O fato é que, por amor à sua igreja, o Senhor Jesus falou com Sardes. E tudo que o Senhor falou à igreja de Sardes serve para os nossos dias atuais e servirá para toda a igreja de Cristo enquanto ela existir na face da terra. Vamos então para o conteúdo desta carta, estudá-la, refletir, meditar muito e então colocar em prática nos nossos dias. Vamos aprender então um pouco mais acerca da palavra do Senhor através da igreja de Sardes. Vamos repensar nosso modelo de igreja de hoje. Bem, em primeiro lugar, nós devemos voltar lá na Bíblia em Apocalipse e então relembrar o conteúdo desta carta. Para tanto, eu gostaria de convidar o Cid Moreira, com seu vozeirão abençoado que Deus deu, para fazer a leitura da carta de Sardes para nós. Preste atenção. Apocalipse, capítulo 3. Ao anjo da igreja de Sardes escreva o seguinte: Esta é a mensagem daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei o que vocês estão fazendo. Vocês dizem que estão vivos, mas, de fato, estão mortos. Acordem e fortaleçam aquilo que ainda está vivo antes que morra completamente. Pois sei que o que vocês fizeram não está ainda de acordo com aquilo que o meu Deus exige. Portanto, lembrem do que aprenderam e ouviram. Obedeçam e se arrependam. Se não acordarem, eu os atacarei de surpresa, como um ladrão. E vocês não ficarão sabendo nem mesmo a hora da minha vinda. Mas alguns de vocês de Sardes têm conservado limpas as suas roupas. Vocês andarão comigo vestidos de roupas brancas, pois merecem esta honra. Aqueles que conseguirem a vitória serão vestidos de branco, e eu não tirarei o nome dessas pessoas do livro da vida. Eu declararei abertamente na presença do meu Pai e dos seus anjos que elas pertencem a mim. Portanto,
Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Pronto. Que conteúdo esta carta tem, não é mesmo? Agora nós vamos observar alguns detalhes para fazer a nossa aplicação. Vamos seguir um pouco mais. Vamos contextualizar a cidade de Sardes. Olhando aqui no nosso mapa, Sardes está ali próximo a Éfeso e Filadélfia. Sardes era uma cidade ainda marcada pela destruição, pois ela foi atingida por um terremoto devastador no ano 17. O imperador Tibério até isentou os Sardes de impostos por 5 anos para que ajudasse na reconstrução da cidade. Ao final do século, Sardes já era considerada uma cidade onde se vivia bem, até com luxo. Ela ficava ali aproximadamente a 60 quilômetros de Tiatira. E por ela passavam importantes estradas imperiais. Estes irmãos de Sardes não tinham os judeus a acusá-los. Não tinham nenhum grupo de herege a minar suas bases. Não havia por ali nenhum falso apóstolo ou nenhuma autoproclamada profetisa a dividi-los. De tal modo, vivia aquela igreja que ela era simplesmente ignorada, como se ela não existisse. Olha, nós precisamos aprender muito com Sardes. Nos tempos do Novo Testamento, a cidade de Sardes era um importante centro industrial de produtos de lã e de tinturaria. E ela tinha importantes estradas, como já mencionei. A sua população rendia culto ao imperador romano e a Cibele, considerada deusa de uma das mais famosas religiões da Ásia. E tinha um estilo de vida bem luxuoso e dissoluto. Esta era a Sardes. E, coincidentemente ou não, era nesta cidade que estava a igreja do Senhor Jesus. A igreja, ela tinha um conceito de si mesma, de ser uma igreja próspera espiritualmente. Pelos de fora, ela era bem conceituada por ser próspera financeiramente, né? As indústrias de Sardes, elas geravam renda e isso movimentava a cidade. E a igreja, naturalmente, refletia esses fenômenos socioeconômicos, né? Mas a pergunta que a gente deve fazer é como é que o Senhor enxergava a cidade, não só a cidade, mas como é que o Senhor enxergava a igreja de Sardes? Como é que o Senhor, fazendo um diagnóstico desta igreja, como é que o Senhor a via? As pessoas viam a igreja como uma igreja próspera financeiramente, né? Os seus membros ali, eles eram pessoas de condições. Era como às vezes acontece quando uma igreja ela está numa região de pessoas mais bem-sucedidas. Naturalmente, a igreja também vai ser bem-sucedida, porque as pessoas ali podem contribuir com seus dízimos e ofertas. Às vezes a igreja numa região portuária, em que a maioria das pessoas trabalham nesses portos, em grandes indústrias, a igreja vai sentir esse impacto também, né? Nesse caso aí, um impacto positivo. Era assim que Sardes era vista, uma igreja próspera. Mas e o Senhor? Fazendo o diagnóstico desta igreja, como que ele via Sardes? É isso que a gente vai observar agora. Primeiro diagnóstico feito pelo Senhor Jesus. Os crentes mortos. O primeiro diagnóstico que Jesus dá é quando ele diz: conheço as tuas obras, estás morto. Jesus aqui confronta a maioria dos crentes mortos. Eles estão dormentes, entorpecidos, sonolentos, frios, estáticos, apáticos,
acomodados, despreocupados, insensíveis, letárgicos e sem relevância alguma. Para os crentes nessa condição, o apóstolo Paulo até disse lá em Efésios 5,14: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Então, o primeiro diagnóstico que o Senhor Jesus faz da igreja de Sardes é que eles eram crentes mortos. O segundo diagnóstico, os crentes quase mortos. Olha o que diz o versículo 2. O resto que estava para morrer, não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Esses crentes ainda estão vivos e precisam ser fortalecidos antes que morram. Em Hebreus 12:12, o texto diz assim, restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, diz o seguinte: livre-se da corrupção das paixões que há no mundo, sejam diligentes, virtuosos, conhecedores, perseverantes, piedosos, fraternos e amorosos. Não sejam inativos e nem infrutuosos, mas progridam, ó igreja. Então, a segunda advertência, o segundo diagnóstico, que o Senhor Jesus dá, é que ele observa que já ali tinha pessoas quase mortas. Mas ele também faz um terceiro diagnóstico. Nesse terceiro diagnóstico, ele faz aos crentes vivos. Lá no versículo 4. Tens umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, ou seja, as suas vestes. A minoria dos crentes estava viva. Eles não comprometeram sua fé naquele ambiente pagão e mundano e permaneceram fiéis a Cristo. Esses cristãos, eles eram operosos e permaneciam leais ao Senhor. O apóstolo Paulo louva cristãos como esses. Louva a Deus por cristãos assim. Ele falou algo bem parecido à igreja de Tessalônica, ali no capítulo 1, versículo 2 e 3. Ele disse assim, damos sempre graças a Deus por todos vós, e recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade e firmeza da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, o terceiro diagnóstico que o Senhor faz é aos crentes vivos, que permaneçam firmes na fé, que continuem guardando a boa palavra. E aí nós já temos uma aplicação para hoje. Olha só, nós corremos o risco, gente, meu querido aluno, aluna, de sermos acometidos pela morte espiritual. Caso esteja nessa condição de espiritualmente morto, levante-se urgentemente. Se você está quase morto, fortaleça-se na força do poder de Deus. E se está vivo, parabéns, fique firme, mas tome cuidado. Quem está de pé, cuide-se para não cair. Há 3 tipos de morte na Bíblia, eu gosto sempre de lembrar. A morte física, que é a separação da alma e do corpo. A morte espiritual, que muita gente confunde com a morte eterna. Não, a morte espiritual é a morte que a pessoa está viva, mas está morta espiritualmente. Ela anda, ela trabalha, ela faz tudo, mas espiritualmente ela é morta. Como é essa morte espiritual? É viver sem Cristo, sem o Espírito Santo. Estás morto espiritualmente sem o Espírito de Deus habitando em vós. E aí, por isso, Paulo falou com a igreja lá de Éfeso, Vós fostes vivificados em Cristo Jesus, pois estavam mortos em vossos delitos e pecados. Portanto, a morte espiritual é aquela morte em que nós estamos vivos,
mas estamos mortos espiritualmente, porque não temos o Senhor, não temos o Espírito Santo, não somos selados pelo Espírito de Deus. E a terceira morte é a morte eterna. Esta sim é a separação da alma e do Criador para sempre. A morte eterna, ela pode ser também conhecida e chamada de segunda morte. Estas sim são iguais, segunda morte ou morte eterna. Mas a morte espiritual é aquela que a pessoa está viva fisicamente, mas está morta espiritualmente. Ok? Então, a primeira morte, separação do corpo e da alma. Segunda morte, a morte espiritual. É aquela que eu posso estar vivo, mas morto espiritualmente, se não tiver o Espírito de Deus em mim. E a terceira morte é a morte eterna, ou chamada segunda morte. Esta é a separação da alma do homem, a separação desta alma para sempre do seu Criador, Deus Todo-Poderoso. A alma condenada. Ok? Então vamos seguir um pouco mais. Qual foi a exortação que o Senhor Jesus deu à igreja de Sardes? Cristo, o Senhor da igreja, a tem em sua mão. Embora os crentes vivessem uma situação de profundo comodismo espiritual e de profunda apatia para com ele, e embora não tivessem andar piedoso e não vivessem no poder do Espírito Santo, Cristo tem os 7 Espíritos de Deus, que é a plenitude do Espírito Santo para dar aos crentes. Mas o Espírito não pode ser apagado, como Tiago ou como Paulo diz aos irmãos em Tessalônica. Cristo conhece a igreja dele. Não adianta ela ser reconhecida pela sociedade como viva, como vigorosa, como cheia de boas obras e de boa relevância social. Aos olhos do seu Senhor, a igreja em Sardes era uma igreja acomodada e irrelevante. Mas, apesar disso, o Senhor cuidava dela, exortando-a. A cidade de Sardes, ela era protegida por montanhas. Por isso a população sentia-se protegida e não se preocupavam com a chegada de invasores. Este espírito secular estava na igreja de tal modo que Cristo a exortou: ser vigilante. Os crentes têm que vigiar para não cair nas tentações. Nas tentações da carne, nas tentações do mundo e do diabo mesmo. E tem que vigiar porque o juízo do Senhor acontece subitamente. Num abrir e fechar dos olhos, né? Como diz o Senhor, num piscar de olhos. A segunda advertência. Lembra-te, o milagre da regeneração, da vivificação. Esse milagre ocorre quando a pessoa é nascida de novo, como disse João, nascida do Espírito, nascida de Deus, feita nova criatura, como disse o Paulo lá na 2 Coríntios 5,17, né? Esse milagre gera nos crentes regenerados o fervor, a alegria, a disposição e várias outras virtudes, para não esfriar e não esquecer ao longo da vida. O cristão tem que vigiar, tem que manter a disciplina dos exercícios espirituais, da humildade, da leitura bíblica devocional e solícita, a oração submissa, a participação assídua nos cultos e nas atividades da igreja, em tudo que envolver o reino. Terceiro, guarda-o. Terceira exortação, guarda-o. Lá no versículo 3, capítulo 3, versículo 3. E o Senhor Jesus disse a eles: todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. A terceira exortação de Cristo é para que eles guardassem a palavra, guardassem a exortação. O cristão tem que manter internamente o que recebeu e o que ouviu
Mas para completar, eles têm que continuar retendo o que é bom. O apóstolo Paulo até falou sobre isso, né? Retenha o que é bom. Portanto, guarda a palavra do Senhor, guarda a exortação que o Senhor tem dado. A quarta exortação, arrepende-te. No versículo 3 ainda. Essa última exortação, arrepende-te, que ele dá aos crentes que estavam satisfazendo a vontade da carne, do mundo e do diabo, aos crentes que estavam vivendo frios e estáticos, apáticos, acomodados mesmo, despreocupados, insensíveis até, letárgicos, e sem relevância nenhuma na igreja. Em ambos esses casos, a exortação é para se arrepender e deixar de ser e viver como a sociedade é e como a sociedade vive. A sociedade é que vive assim, fria, apática, irrelevante em relação às coisas de Deus. Mas o povo de Deus não pode estar no meio do rebanho desta forma. Aí, após exortar, o Senhor Jesus também adverte, eu virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Experiências inesperadas virão sobre os cristãos, se eles não vigiarem. Por viverem semelhantes ao mundo, eles serão pegos de surpresa e receberão juízo disciplinatório. Os ímpios receberão julgamento condenatório, que é a segunda morte, como eu expliquei agora há pouco. E os regenerados receberão julgamento disciplinatório, cada um a seu tempo. Assim, não serão os regenerados que serão condenados com os ímpios. Aí nós já temos uma aplicação de Apocalipse para hoje. Que desafio para nós! Vamos vigiar, manter a viva lembrança da obra que já foi realizada em nós, reter o que é bom e arrependermos-nos honestamente caso pequemos. O juízo que vem da parte do Senhor é garantido e inesperado. Mas esse mesmo Senhor que repreende também fez promessas para a igreja em Sardes. As promessas aos crentes vencedores ocupam parte desta carta. Jesus Cristo faz 3 promessas maravilhosas para eles. Primeiro, andarão de branco junto com o Senhor. Por causa do contexto das indústrias de tintas, de tecidos coloridos lá na cidade, o Senhor Jesus usou uma metáfora de roupa branca. Ele disse assim, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas. Poucos cristãos não se adaptaram e recusaram as influências daquele ambiente mundano. Eles são feitos dignos de ressuscitar no dia glorioso da vinda de Jesus para, a partir daí, viverem e andarem com Cristo glorificado. A segunda promessa tem o nome no livro da vida. Ele diz, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Cristo glorificado dá por certo e firmado que o nome dos regenerados não tem como ser apagado do livro da vida. Eles vencerão aos desejos da carne, as ofertas do mundo e as seduções do diabo neste mundo, e seus nomes estão na relação daqueles que herdarão a nova terra, a nova vida, a nova Jerusalém. Terceira promessa. Tem confessado perante o Pai e os anjos. Ele disse assim, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Os crentes que não negarem a fé, os crentes que não trocarem Jesus pelos encantos da carne, pelos encantos do mundo e do diabo,
Esses recebem uma promessa especial. Cristo glorificado confessará o nome de cada um deles diante do Pai. Esta, então, são as 3 maravilhosas promessas que o Senhor Jesus faz à sua igreja. Andarão de branco junto com o Senhor, terão o nome escrito no livro da vida e serão confessados perante o Senhor e os anjos. E aí tem uma aplicação para hoje. Meus irmãos e minhas irmãs, apeguemos-nos a estas promessas. Elas são justas e certas para nós. Bem, concluindo então, a realidade da igreja em Sardes talvez seja a nossa realidade também. Uma igreja que pisa na bola, às vezes apática e irrelevante. E por causa do seu amor e graça, o Senhor Jesus glorificado dá um diagnóstico. Ele exorta e faz maravilhosas promessas para nós também, assim como fez a Sardes. O Senhor Jesus Cristo, Senhor da igreja, seja louvado para todo e todo sempre. Amém. Esta, então, é uma visão panorâmica desta carta, desta igreja, e que a gente pode colocar na prática nos nossos dias, fazendo aí a aplicação que aprendemos. Que a gente possa olhar para as falhas que Sardes teve e não cometer as mesmas também. E Sardes, será que ainda existe alguma coisa desta cidade? Será que tem alguma coisa de Sardes que nós podemos ver hoje? Será que dá para ver algum indício arqueológico lá de Sardes? Para tanto, eu gostaria de convidar os nossos queridos guias turísticos lá da Turquia. Assista comigo e até o próximo vídeo, até a próxima aula, próximo domingo. Nós estaremos com a 6ª igreja aí do Apocalipse, que vai ser a nossa querida Filadélfia. Um grande abraço e até a próxima. Tchau! Sardes era a capital de um reino antigo, o reino da Lídia, famoso por sua riqueza. Antes dos romanos, os persas e os reinos helenísticos governavam a cidade. E quando os romanos dominaram a cidade, chegou a carta do Apocalipse. Hoje, a maioria dos restos arqueológicos que a gente vê durante a visita são dessa época. Os arqueólogos, durante as escavações do ano 1962, descobriram algo muito importante: uma grande e antiga sinagoga. Antes de conhecer a antiga sinagoga, a gente fala sobre a presença judaica na Ásia Romana, que foi crucial no crescimento do cristianismo universal. No Antigo Testamento, em Abdias 1:20, está escrito assim: os exilados de Jerusalém, que estão em Safarate, ocuparão as cidades do Neguib. Ainda que não está totalmente comprovado, alguns teólogos e historiadores afirmam que essa cidade de Safarate é a antiga Sardes. Sabemos que no ano 205 a.C., o rei helenístico Antíoco III enviou 2.000 famílias judias para essa região da Babilônia e Mesopotâmia. O objetivo dele era fortalecer suas fronteiras, e as famílias judias aceitaram a mudança, porque obtiveram alguns privilégios. Portanto,
pelo menos a partir do final do século III a.C., havia uma forte presença judaica nessa área. Paulo, nascido na cidade de Tarso, atualmente no sul da Turquia, também nasceu em uma família judia. A Bíblia, especialmente os Atos, nos mostra essa forte presença judaica, e essa sinagoga antiga histórica é uma prova arqueológica. Os judeus de Sardes, por sua sinagoga, não fizeram uma construção total. Em vez disso, eles aproveitaram um prédio romano construído antes. Havia um grande complexo de academias romanas ao lado da avenida principal de Sardes. Com o tempo, o complexo perdeu a função dele, e os judeus modificaram uma parte dele, e assim conseguiram uma das maiores sinagogas do mundo antigo. Agora estou no salão principal da sinagoga. E o salão principal poderia acomodar 1.000 pessoas. Antes de chegar no salão, eles passavam por um vestíbulo. E no centro do vestíbulo tem uma fonte, muito provavelmente usada para purificação. Ao entrar pela porta principal do salão, hoje a gente vê 2 altares em 2 lados. Segundo os arqueólogos, nos altares eles guardavam a Torá e outras inscrições sagradas. Lá no fundo tem uma mesa onde eles liam as inscrições sagradas.